Neste vídeo vamos falar sobre diversas taxas que se aplicam no IRS, no Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares. Vamos falar sobre taxas de retenção na fonte, sobre taxas especiais, sobre taxas liberatórias e sobre taxas de tributação autónoma. O IRS incide sobre os rendimentos que os residentes vão obter no território nacional, mas também fora dele. Já para os não residentes, o IRS incidirá sobre os rendimentos que os não residentes obtêm no território nacional. Isso é o que está estipulado no artigo 15 do Código do IRS quanto ao âmbito da sujeição. Sendo as pessoas residentes em território português, o IRS incide sobre a totalidade dos seus rendimentos, incluindo os obtidos fora deste território. Então, as pessoas residentes em território português, o IRS vai incidir tanto sobre os rendimentos que são oferidos aqui no território nacional, como os obtidos fora do território. Tratando-se de não residentes, o IRS incide unicamente sobre os rendimentos obtidos em território português. O IRS está organizado em 6 categorias. A categoria A, que são os rendimentos do trabalho dependente, estes rendimentos decorrem da existência de uma relação jurídico-laboral. O rendimento do trabalho dependente é aquele rendimento que os trabalhadores obtêm junto das entidades patronais com as quais têm uma relação laboral. Depois, os rendimentos da categoria B, que são os rendimentos empresariais e profissionais, decorrentes do exercício de uma atividade comercial, industrial, agrícola ou da própria prestação de serviços. Os rendimentos da categoria B são muito conhecidos pelos chamados recibos verdes ou trabalhadores independentes. Na verdade, o código do IRS considera a sua denominação rendimentos empresariais e profissionais. O IRS contempla a categoria E. A categoria E que são os rendimentos de capitais. E os rendimentos de capitais temos, por exemplo, os decorrentes de juros, de dividendos, de lucros. Temos também a categoria F, que são os rendimentos prediais, decorrentes de rendas. Os senhorios que têm imóveis arrendados vão obter rendas as quais são integradas na categoria F. Temos a categoria G, que contempla os incrementos patrimoniais, aqueles que decorrem de mais-valias e outros acréscimos patrimoniais. Por exemplo, quem vende a sua casa vai eventualmente obter uma mais ou uma menos-valia. Quem vende ações de empresas, por exemplo, cotadas em bolsa de valores, vai obter uma mais ou uma menos-valia. A mais-valia decorre da diferença entre um valor de venda ou de realização e um valor de aquisição. Essa diferença poderá ser positiva e obtém-se uma mais-valia ou eventualmente negativa com uma menos-valia. As mais-valias, elas são tributadas em sede IRS, decorrem da venda de casa, da venda de ações, da venda de partes sociais, ou seja, de participações em empresas. E depois temos a categoria H, a categoria das pensões, as pensões de reforma, a pensão de velhice, de invalidez ou sobrevivência e as próprias pensões de alimentos são enquadradas na categoria H. Para estas categorias existem taxas. Vamos começar por falar de taxas de retenção na fonte. Os residentes que têm rendimentos do trabalho dependente vão mensalmente, os seus rendimentos, a sua remuneração mensal, mais valores sujeitos ao IRS durante aquele mês, vão ser objeto de retenção na fonte. Também os pensionistas, quando recebem a sua reforma, o Estado aplica-lhes a retenção na fonte. Para os trabalhadores dependentes da categoria A,
e para os pensionistas, mensalmente as entidades aplicam retenções na fonte com base nas tabelas de retenção na fonte. Nós temos as tabelas de retenção na fonte para o continente, para os Açores, para a Madeira. As que eu agora estou a mostrar são aplicadas ao continente. Estas tabelas estão organizadas de acordo com a situação familiar do sujeito passivo. A tabela 1 aplica-se ao não casado, a tabela 2 ao casado único titular, a tabela 3 ao casado 2 titulares. E depois temos as tabelas para aqueles que possuem grau de deficiência superior a 60%, uma incapacidade permanente, e temos a tabela número 4 para o não casado deficiente, 5 para o casado único titular deficiente, a 6 para o casado 2 titulares deficiente, e depois temos as tabelas para os pensionistas. A 7 de pensões, a 8 para pensões, mas quando os titulares são deficientes, e por fim a tabela 9, que se aplica aos rendimentos de pensões de titulares deficientes das Forças Armadas. Estas tabelas são aplicadas pelas entidades que pagam o respectivo rendimento e que o colocam à disposição dos titulares, e com base no rendimento, na remuneração mensal sujeita ao IRS e com base na situação familiar do sujeito passivo, bem como o seu número de dependentes, e mensalmente a entidade patronal retentora vai aplicar a taxa de IRS. Por exemplo, se um sujeito for não casado, um sujeito passivo não casado, um trabalhador de uma empresa não casado com 0 dependentes, e se tiver num determinado mês uma remuneração, por exemplo, de 1.200 euros, nós temos de nos situar naquele valor que imediatamente ultrapasse a remuneração mensal a considerar. Estou a falar de 1.200 euros por hipótese, e portanto iríamos até 1.280 e depois teríamos de considerar qual a taxa em função do número de dependentes. Se tivesse 0 dependentes, consideraríamos uma taxa de 14%. Estas taxas, elas funcionam como um mecanismo de antecipação do imposto. Ou seja, todos os meses os trabalhadores, trabalho dependente, categoria A, eventualmente os pensionistas também da categoria H, recebem o seu rendimento líquido, constituído pelo rendimento bruto ou ilíquido menos os descontos do IRS e também da proteção social, por exemplo, da segurança social. E então, no que diz respeito ao IRS, estas retenções na fonte funcionam como um adiantamento, um pagamento por conta do imposto que vai ser pago, que vai ser calculado no final pela autoridade tributária. Estas taxas de retenção na fonte que se aplicam aqui, de acordo aqui com estas tabelas, são então adiantamentos por conta de um imposto que será calculado no fim pela autoridade tributária. As entidades retentoras, elas aplicam aquilo a que se chama a substituição tributária. A substituição tributária, nos termos do artigo 20º da Lei Geral Tributária, a substituição tributária verifica-se quando, por imposição da lei, a prestação tributária for exigida a pessoa diferente do contribuinte. É o que acontece com as retenções na fonte que acabamos agora de ver. Ou seja, a entidade patronal faz a aplicação da retenção na fonte, o valor do imposto fica retido na empresa ou na entidade patronal por conta do IRS do sujeito passivo, que é o trabalhador propriamente dito, ou o pensionista, e posteriormente, e sempre até ao dia 20 do mês a seguir, a entidade paga esses valores ao fisco, às finanças.
A substituição tributária existe sempre que uma dada entidade abonadora de rendimentos retenha uma determinada parcela destes, com a finalidade de entregar tal quantitativo nos cofres do Estado e entregando ao destinatário daqueles rendimentos. O remanescente, obviamente. A substituição tributária ela é efetivada através do mecanismo da retenção na fonte do imposto devido. Na substituição tributária, através da retenção na fonte, o substituto é devedor, por força de uma relação jurídica ou privada, do substituído, e a lei impõe que esse substituto, que ao pagar a sua dívida ao substituído, deduza o imposto devido por este e o entregue ao Estado. Portanto, as empresas, as entidades patronais entregam ao Estado até ao dia 20 do mês seguinte o IRS que retiveram na fonte aos trabalhadores. E, consequentemente, no fim, quando termina o ano e já no ano seguinte, começamos a enviar o nosso IRS. A campanha do IRS começa atualmente a partir do dia 1 de abril. E começamos a enviar as nossas declarações de IRS, nomeadamente o modelo 3, e para quem tem rendimentos do trabalho dependente e de pensões, entrega o anexo A. E nessa altura em que se envia o IRS, em 2023 envia-se o IRS de 2022, a autoridade tributária procede ao cálculo do imposto final. E nesse cálculo do imposto final, as finanças utilizam as taxas gerais do IRS e que estão contempladas no artigo 68 do Código do IRS. A autoridade tributária, através do mecanismo de cálculo do imposto, procede ao englobamento dos rendimentos e aplica as chamadas taxas gerais do artigo 68. Nós temos as taxas gerais para o ano 2022, agora para os rendimentos que serão declarados em 2023, e temos as taxas gerais que serão aplicadas relativas a 2023, mas que apenas quando se entregar o IRS de 2023 em 2024. Portanto, este segundo quadro é em conformidade com o Orçamento Geral do Estado para 2023. Estas são as taxas, digamos que finais. A autoridade tributária utiliza então estas tabelas. Os sujeitos passivos atualmente podem, a regra para efeitos de IRS é entregar a declaração de IRS separadamente. Essa é a regra que está atualmente instituída. Por opção, podem entregar a declaração de IRS em conjunto. Ao entregarem em conjunto, vão beneficiar de um coeficiente familiar. O rendimento coletável é dividido por 2, depois é aplicada a taxa e uma parcela a bater, e a posteriori será novamente multiplicado por 2 para se formar a chamada coleta do imposto. Quem entrega a declaração separado, ou eventualmente os não casados, o rendimento coletável é, após o englobamento, ele é enquadrado nestes escalões e, portanto, temos taxas que variam dos 14,5%, vão até aos 48%, e, para além disto, ainda existe a taxa adicional de solidariedade do artigo 68 do Código do IRS. Esta taxa adicional de solidariedade aplica-se de uma forma progressiva à parte do rendimento coletável que exceda 80 mil euros. Assim, aplica-se a taxa de 2,5% aos rendimentos coletáveis entre 80 mil e 250 mil euros. A parte do rendimento que exceda os 250 mil euros será tributada à taxa de 5%. Estas são as taxas gerais do IRS. E quando as finanças aplicam estas taxas gerais, vão calcular o imposto do agregado ou do sujeito passivo, e o que é calculado vai ser comparado com
as retenções na fonte que o sujeito foi fazendo ao longo do ano. E esse é o motivo pelo qual podemos vir a ter IRS a pagar ainda ou eventualmente a receber. Por exemplo, nesta liquidação de IRS que aqui temos, este agregado familiar, a autoridade tributária calculou-lhe um valor de 3.847,42 ao nível da sua coleta líquida e as retenções na fonte que tinham sido feitas ao longo do ano por aplicação daquelas tais tabelas que anteriormente eu estive a mostrar, estas tabelas que foram aplicadas aos rendimentos dos sujeitos passivos, porque tinham rendimentos do trabalho dependente e mês a mês foram sendo determinadas as retenções na fonte e totalizaram 5.616, portanto, valor superior ao, à coleta líquida apurada pelas finanças. Isto significa que este sujeito passivo ou este agregado vai ser reembolsado. Ou seja, fez mais retenções na fonte, 5.616, do que propriamente a sua coleta líquida, o imposto liquidado pela autoridade tributária. Portanto, haverá um valor de IRS a receber, vai ser reembolsado. Eventualmente, se fosse ao contrário, se a coleta líquida fosse superior às retenções na fonte, teria ainda a pagar uma diferença. Portanto, os adiantamentos de IRS vão sendo feitos, quer pela via de retenções na fonte, quer pela via de pagamentos por conta, nomeadamente nos rendimentos dos trabalhadores independentes na categoria B, rendimentos empresariais e profissionais. Existem adiantamentos por via dos pagamentos por conta e tudo isto funciona como pagamentos que vão sendo feitos ao longo do ano para que depois, no fim, o sujeito passivo, ao ser-lhe aplicada as taxas gerais e calculada a sua coleta líquida, já tenha uma base de valor antecipado e, portanto, ele poderá vir mesmo a ser reembolsado ou eventualmente pagar uma diferença. Então, temos aqui um chamado princípio de anestesia fiscal, ou seja, o sujeito passivo vai fazendo, através do mecanismo da retenção na fonte, adiantamentos por conta do imposto que será calculado no fim pela autoridade tributária. Portanto, isto são as taxas de IRS numa perspectiva de retenção na fonte e depois numa perspectiva da liquidação de IRS final. Agora, no IRS existem outras taxas. Portanto, vimos as retenções na fonte, as taxas gerais do artigo 68. As retenções na fonte aplicam-se em diversas categorias. Na categoria A, do trabalho dependente, também na categoria B, dos rendimentos empresariais e profissionais, na categoria F, dos prediais, na categoria H, das pensões. Estas categorias são objeto de retenção na fonte. E no código do IRS, a questão das retenções na fonte pode ser consultado ao nível do código do IRS a partir dos artigos 99C, aliás, 99, as retenções sobre os rendimentos das categorias A e H. O 98 já faz referência à retenção na fonte das suas regras gerais. E depois temos, por exemplo, para as restantes categorias, para além da A e da H, temos as retenções na fonte de rendimentos de outras categorias, onde podemos, por exemplo, consultar no artigo 101 quais são as taxas de retenção na fonte que se aplicam, por exemplo, aos rendimentos da categoria B e também a outros tipos de rendimentos, nomeadamente aos rendimentos da categoria F dos prediais. Ora, mas para além destas retenções na fonte, no IRS nós temos as chamadas taxas
liberatórias e taxas especiais. As taxas liberatórias estão consagradas no artigo 71 do Código do IRS e as taxas especiais estão consagradas no artigo 72 do Código do IRS. Eu vou começar pelas taxas especiais. Vamos começar aqui por analisar algumas taxas especiais, as do artigo 72. Bom, quando nós estivermos a proceder à entrega do IRS, ou seja, das nossas declarações de IRS, quem tiver, por exemplo, rendimentos de pensões de alimentos, vai declará-las no anexo A e com o código 405. E vai declarar as pensões de alimentos que recebeu, colocar o valor do rendimento e a autoridade tributária faz-lhe uma pergunta. Se declarou pensões de alimentos, opta pelo seu englobamento? E o titular dirá sim ou não. Também, os senhorios que estiverem a declarar os seus rendimentos prediais, ou seja, as rendas que obtiveram de contratos de arrendamento, no anexo F, quando chegam a uma parte mais final deste anexo, a autoridade tributária também lhes faz uma pergunta. A pergunta da opção pelo englobamento. Opta pelo englobamento dos rendimentos indicados nos quadros 4.1, 4.2, 4.3 e 5? Sim ou não? Também quem estiver a declarar rendimentos de mais-valias, nomeadamente os que estão consagrados, por exemplo, no quadro 9 deste anexo, que tem a ver com a alienação onerosa de partes sociais e de outros valores mobiliários, por exemplo, quem vende ações de sociedade anónima cotada em bolsa de valores ou quem vendeu participações em empresas, partes sociais, cotas, por exemplo, vai declarar no quadro 9 o valor de venda, o valor de aquisição, eventuais despesas e encargos, e depois mais à frente neste quadro, as finanças fazem, uma vez mais, aquela pergunta. Opta pelo englobamento dos rendimentos incluídos nos quadros anteriores aqui identificados e nós dizemos sim ou não. Então, quando as finanças fazem esta questão, relativamente às pensões de alimentos, por exemplo, relativamente aos rendimentos prediais, por exemplo, e relativamente a determinados rendimentos da categoria G, dos incrementos patrimoniais e das mais-valias, significa que está a dar uma possibilidade ao sujeito passivo de fazer uma opção. Opção pelo englobamento ou pelo não englobamento. Este tipo de rendimentos, se fizermos uma opção por englobamento, se colocarmos a cruz sim, englobo, como por exemplo, aqui no anexo A, quando nos fazem a seguinte pergunta, se declarou pensões de alimentos, opta pelo seu englobamento? Sim. Teve rendimentos de prediais indicados anteriormente, opta pelo seu englobamento? Sim. Teve rendimentos de mais-valias, as que foram declaradas nestes quadros, opta pelo seu englobamento? Sim. Isto significa que o sujeito passivo está a dar, no fundo, um comando para que as finanças peguem nestes valores, somem aos restantes rendimentos, nomeadamente aos do trabalho dependente, se existirem, aos da categoria B, se existir, aos da categoria H, caso exista, somem tudo numa fase de englobamento, há um somatório e estes também serão aplicados, englobados, somados ao conjunto e depois, tudo junto, vai ficar sujeito às taxas gerais do artigo 68. Estas taxas.
Portanto, depois a autoridade tributária vai enquadrar aquele rendimento coletável destes intervalos, num destes escalões. Existem atualmente 9 escalões, portanto aqui temos as de 2022 e aqui as de 2023. Aplicará uma taxa entre 14,5 até 48, depois também já falei da taxa de solidariedade, e aplicará posteriormente uma parcela a abater. E, portanto, há determinados rendimentos cujo englobamento é obrigatório, ou seja, vão estar necessariamente sujeitos a estas taxas, nomeadamente os residentes que obtêm rendimentos do trabalho dependente, rendimentos também empresariais e profissionais, rendimentos de pensões, e são rendimentos que vão obrigatoriamente estar sujeitos ao englobamento. Agora, aqueles rendimentos que eu referi, nomeadamente a pensão de alimentos, os rendimentos prediais, determinados rendimentos da categoria G pela obtenção de mais-valias. Aí eu posso optar pelo englobamento e somar ao conjunto dos meus rendimentos mais aqueles e sujeitá-los a estas taxas, ou então posso fazer como resposta não. Se declarou pensões de alimentos, opta pelo seu englobamento? Não. E perdiais, opta pelo seu englobamento? Não. E, por exemplo, mais-valias, opta pelo seu englobamento? Não. Se nós respondermos não, estamos a dar um comando para que as finanças não façam englobamento, não somem especificamente estes rendimentos aos outros cujo englobamento será obrigatório, mas os isolem e os tributem de uma forma autónoma, separada, às chamadas taxas especiais. E essas taxas especiais são as que estão enquadradas no artigo 72 do Código do IRS. Uma grande parte das taxas especiais são à taxa autónoma de 28%. Nomeadamente, as mais-valias ou o saldo positivo entre mais e menos-valias estará sujeito a 28%. Determinados rendimentos de capitais e os rendimentos prediais, os tais do senhorio, serão tributados autonomamente à taxa de 28%. Portanto, eu tenho de pesar se me é conveniente tributá-los de uma forma autónoma à taxa de 28%, ou se em contrapartida os pretendo englobar, situação em que eles não são tributados desta forma autónoma, mas serão os rendimentos adicionados aos rendimentos das restantes categorias cujo englobamento foi de natureza obrigatória, e tudo em conjunto vai ser tributado através das chamadas taxas das taxas gerais. Taxas gerais, ou seja, estas taxas. E, portanto, se eu estiver, por exemplo, num escalão, num quarto escalão, num quinto escalão, num sexto escalão, todos estes escalões têm taxas superiores a 28%. Isto considerando, obviamente, que as taxas especiais, a sua grande parte é 28%, mas existem casos em que é mais alta a taxa. De qualquer forma, eu tenho que saber qual a taxa especial que me será aplicada, ela está no artigo 72, em concreto àquele rendimento, e verificar se isso é conveniente ou não. Aquilo que eu aconselho é que quem não tem certezas sobre estas questões deve sempre, quando estiver a entregar o seu IRS, deve fazer o preenchimento do IRS colocando um sim numa alternativa. Por exemplo, vamos imaginar que estamos aqui a preencher uma declaração de IRS e que temos, por exemplo, pensões de alimentos. Eu começaria por preencher o IRS todo e depois colocaria ali o sim, faria simulação. Depois voltaria a preencher e faria ali o não e faria novamente simulação.
e iria verificar qual a situação que me seria mais conveniente, porque o objetivo aqui, obviamente, é o objetivo da poupança ou da economia fiscal, sempre alicerçada numa base legal. Já agora, as pensões de alimentos, quem opte por não englobar, as pensões de alimentos, elas fazem uma retenção na fonte a uma taxa de 20%. Segundo aqui o artigo 72 do Código do IRS, o seu número 9, as pensões de alimentos, quando enquadráveis no artigo 83A, são tributadas autonomamente à taxa de 20%. Portanto, se aquele que recebeu a pensão de alimentos tiver outros rendimentos cujo englobamento foi obrigatório e o posicionar numa taxa bem mais alta do que os 20%, dentro daquilo que são as taxas gerais, aqui convém, sem dúvida, optar por não englobar e o fisco vai tributar autonomamente estas pensões de alimentos por 20%, pela taxa de 20%. Portanto, estamos a ver que as taxas são diferentes e nós temos que analisar bem aqui o artigo 72. Uma grande parte é a taxa de 28%, mas depois temos outras taxas, conforme se vê aqui na análise do artigo 72 do Código do IRS. Os rendimentos que são tributados por opção de não englobamento às taxas especiais obrigam os sujeitos passivos a declarar sempre os rendimentos. É preciso declarar as pensões de alimentos, ou seja, preencher o anexo A. É preciso declarar os prediais, preencher o anexo F e depois fazer lá a opção, como já vimos. É preciso declarar as mais-valias e, posteriormente, fazer a opção lá nos respectivos anexos. As taxas especiais obrigam a declarar os rendimentos e vai ser no próprio anexo que se vai fazer a opção. Quero englobar sim, não quero englobar e, portanto, coloco sim ou não conforme a minha decisão. E vai ser a autoridade tributária que, no fim, vai, de uma forma autónoma, aplicar as tais taxas especiais sobre esses mesmos rendimentos. Então, uma breve síntese sobre os rendimentos tributados às taxas especiais. Tributação por taxas especiais, artigo 72 do Código do IRS. Ideias a reter sobre a tributação às taxas especiais. O rendimento é taxado pela autoridade tributária no momento da liquidação anual do imposto. É obrigatório declarar o rendimento na declaração de IRS. A opção por englobar ou não englobar o rendimento é realizada na declaração de IRS no respectivo anexo do rendimento. Seja o anexo E para capitais, seja o anexo G para incrementos patrimoniais, seja, por exemplo, o anexo F para os prediais, seja o anexo A no caso das pensões de alimentos. Portanto, taxas especiais está visto. Agora vamos falar sobre as taxas liberatórias, aquelas que estão previstas no artigo 71 do Código do IRS. Se recorrermos ao artigo 71 do Código, taxas liberatórias, portanto aqui estávamos a ver o artigo 72, vamos recuar ao artigo 71, taxas liberatórias. Começa por nos dizer que estão sujeitas à retenção na fonte a título definitivo à taxa liberatória de 28%, os rendimentos de capitais obtidos em território português por residentes ou não residentes, pagos por ou através de entidades que aqui tenham sede, direção efetiva ou estabelecimento estável e que devam imputar-se o pagamento a que disponham ou devam dispor de contabilidade organizada. E, portanto, a partir daqui temos uma série de rendimentos aos quais se poderá aplicar, ou se aplica, a taxa liberatória. Mas começa o artigo imediatamente por dizer que estão sujeitos à retenção na fonte a título definitivo, à taxa liberatória de 28%.
e um conjunto de rendimentos, por exemplo, capitais. Os capitais são muito. Aplica-se fundamentalmente nos capitais as chamadas taxas liberatórias. Não só, mas os rendimentos de capitais, nomeadamente os juros, os dividendos, os lucros, eles são tributados às taxas liberatórias. A taxa liberatória aplica-se imediatamente pela entidade que paga o rendimento. Por exemplo, se nós recebermos juros de um banco, de uma instituição financeira, temos um depósito a prazo, temos uma aplicação financeira e recebemos juros. O banco, a instituição financeira, vai fazer imediatamente uma retenção à taxa de 28%. Se eu tenho direito a 100 euros de juros, na minha conta vão apenas cair 72 euros, porque o banco retém 28 euros, 28% sobre 100. Eu estava a exemplificar 100 euros de juros. E isto não é feito pela autoridade tributária, é feito pela própria entidade que procede ao pagamento e disponibiliza o rendimento. Por exemplo, se uma sociedade anónima pagar dividendos, vai proceder a uma retenção de 28%, se os dividendos forem pagos a particulares, a pessoas singulares. Fará uma retenção de 28%. O mesmo acontece para lucros, por exemplo. A retenção é à taxa de 28% se o destinatário for um sujeito passivo de IRS. Ora, nestes casos, trata-se de uma retenção a título definitivo. O que é que isso significa? Significa que aquela taxa liberatória libera o sujeito passivo de declarar o rendimento. Ele só vai declarar o rendimento se for sua intenção optar por englobá-lo. Se não for essa a sua intenção, simplesmente não faz nada. Ou seja, eu recebi na minha conta 72 euros de juros, sei que o banco reteve 28 euros, o banco vai até ao dia 20 do mês seguinte, pela aplicação da substituição tributária, proceder à entrega desses 28 euros ao Estado e a relação tributária extinguiu-se e, portanto, se eu ficar satisfeito com isso, não tenho que fazer nada. Agora, se eu entender que devo englobar o rendimento, eu terei, no caso concreto, de preencher o anexo E. Porque eu posso, eventualmente, considerar que se englobar o rendimento vou obter mais economia fiscal. Isto porque nós temos de conhecer a lei e há determinadas situações em que, de facto, mesmo rendimentos sujeitos a taxas liberatórias, podemos obter economia fiscal se procedermos ao englobamento. Isso acontece, por exemplo, em determinado tipo de dividendos da categoria E, em que os mesmos, quando nós optamos pelo englobamento, os mesmos serão englobados apenas em 50%, portanto vão usufruir ali de um benefício e nós temos de estar atentos a este conjunto de benefícios, sempre para decidir da melhor forma, num contexto de economia fiscal, sempre, obviamente, alicerçado na base legal. Ora, ideias a reter sobre as taxas liberatórias. Taxas liberatórias, as taxas do artigo 71 do Código do IRS. Algumas ideias a reter são as seguintes. Vamos aqui um bocadinho para trás neste manual, onde eu coloco aqui algumas ideias. Ideias a reter sobre a tributação às taxas liberatórias. As taxas liberatórias são taxas de retenção na fonte a título definitivo. A taxa liberatória incide sobre o rendimento bruto. O rendimento é taxado diretamente na fonte, logo quando ele é pago. O sujeito passivo está dispensado de declarar o rendimento na declaração de IRS, a menos que seja exercida a opção pelo englobamento. E neste caso, será obrigatório declarar os rendimentos. Ora, se eu preferir que os meus rendimentos de capitais, nomeadamente os meus juros, sejam objeto de englobamento e venham a ser tributados em conformidade com as taxas gerais e não através daquela taxa liberatória, nesse sentido,
eu vou declarar o rendimento, porque eu tenho esta preferência. Portanto, eu considero que estou ali num escalão em que vou ter alguma economia fiscal face aos 28% que, por exemplo, o banco aplicou. E nesse sentido, eu terei de preencher o anexo E nos rendimentos de capitais. Caso eu entenda que não deva englobar, uma vez que o rendimento foi já tributado a título definitivo, numa retenção na fonte, a título definitivo, como dizia o artigo 71, eu, se entender que estou satisfeito com aqueles 28%, eu simplesmente já não declaro nada. E, portanto, essa é uma particularidade das taxas liberatórias. O sujeito passivo está dispensado de declarar o rendimento na declaração de IRS, a menos que seja exercida a opção pelo englobamento. E, nesse caso, será obrigatório declarar os rendimentos. Ora, por fim, taxas especiais versus taxas liberatórias. As taxas liberatórias são taxas de retenção na fonte que se aplicam a quando do pagamento dos rendimentos para os tributar, em princípio a título definitivo, ficando por isso dispensados de inclusão na declaração de IRS. As taxas especiais são aplicadas apenas no momento da liquidação do IRS feita pela autoridade tributária, sobre rendimentos de declaração obrigatória. Rendimentos taxados a taxas especiais é obrigatório declará-los. A opção pelo englobamento de rendimentos sujeitos a uma taxa liberatória ou especial deve ser tomada com cautela e só depois de efetuadas na própria declaração de IRS simulações com os rendimentos englobados e sem os rendimentos englobados. Era isto que eu estava a dizer. Quando se entregar o IRS, se tivermos este conjunto de opções para fazer, devemos ter algum cuidado, devemos preencher de uma forma, fazer a simulação, depois preencher de outra forma, utilizar o simulador para verificar qual o caminho que nos vai gerar mais economia fiscal. E esse é o caminho a seguir. O englobamento de um rendimento, de uma categoria, implica o englobamento de todos os rendimentos da mesma categoria que eventualmente existam. Por exemplo, quem englobar juros de depósitos deve englobar também dividendos se os tiver. Ou seja, tem que haver uma coerência no tipo de opção que fazemos dentro da mesma categoria. Por exemplo, na categoria dos capitais, a categoria E, se eu não englobar, ou por outra, se eu decidir englobar um tipo de rendimento da categoria E, nomeadamente os juros, se tiver outros tipos de rendimentos da categoria E, por exemplo, dividendos, eu também os vou ter de englobar. E, portanto, temos de seguir a mesma linha de decisão dentro de rendimentos da mesma categoria. Já de categorias diferentes não há interferência. Portanto, eu posso, por exemplo, optar por não englobar os da E e englobar os da F, ou vice-versa. Portanto, não há interferência entre distintas categorias, entre as diferentes categorias. Mas dentro da mesma categoria, eu terei de seguir exatamente o mesmo tipo de opção. E isso, mais uma vez, obriga-me a fazê-lo da forma mais consciente possível e conhecer quais os benefícios que poderei vir a ter por fazer um englobamento. Estava a falar, por exemplo, dos dividendos, serem considerados apenas em metade do seu valor. Há que tomar essa consciência. Por exemplo, se consultarmos o código do IRS uma vez mais, e se formos ali ao artigo 40A do código do IRS, o seu número 1 diz assim: os lucros devidos por pessoas coletivas sujeitas e não isentas do IRC são, no caso da opção pelo englobamento, considerados em metade, em 50% do seu valor. Por isso, quem tem dividendos, quem tem lucros de empresas, nas circunstâncias aqui do artigo 40, se optar pelo englobamento, serão apenas considerados 50% dos respectivos valores. Caso optasse pelo não englobamento,
todo o montante seria tributado à taxa de 28%. Agora, há que considerar que se tivermos outros rendimentos dentro da categoria E, e ao optarmos pelo englobamento de um deles, vamos ter de optar pelo englobamento de todos os da mesma categoria de rendimentos. Na opção pelo englobamento, a retenção na fonte será considerada como um pagamento por conta, uma antecipação do imposto devido a final. Ou seja, quando nós optamos pelo englobamento, aquelas taxas liberatórias que foram aplicadas inicialmente pela entidade vão ser consideradas como um adiantamento e, portanto, serão tidas em conta como uma dedução à coleta no final do cálculo. Isto também é importante porque, obviamente, que o englobamento significa que vamos ser tributados às taxas gerais, mas todas as retenções na fonte que foram feitas, mesmo a taxas liberatórias, no fim virão a deduzir na liquidação que as finanças depois vão fazer. Portanto, virão sempre ali a deduzir no final e podemos, obviamente, vir a ser reembolsados caso assim determine aqui o cálculo. Muito obrigado por ter assistido a esta videoaula e até à próxima.